Então vamos lá, pessoal. Mais uma aula. Essa aula é sobre uma coisa que eu vejo acontecer direto. Dois tarólogos com o mesmo nível de conhecimento, a mesma paixão pelas cartas. Um tá com a agenda cheia, cobrando bem, vivendo de tarô, e o outro tá no sufoco. Tá correndo atrás de cliente, tá dependendo da indicação dos outros, tá com medo de aumentar o preço. E aí você olha e pensa: ué, o que é que esse aqui tá fazendo tão diferente deste aqui? Se eles têm o mesmo talento, o mesmo conhecimento, a mesma paixão, a mesma vontade de ajudar e orientar as pessoas através do tarô. É sobre isso que eu vou te mostrar aqui na aula de hoje. Três atitudes que fazem toda a diferença entre quem vive bem de tarô e quem vive no aperto. E a diferença número um, já entrando aqui, é quem ganha bem se posiciona como profissional. Quem vive no aperto ainda se esconde de alguma forma. Eu vou colocar assim, sem querer ofender ninguém, tá bom, pessoal? O tarólogo, que atrai clientes com constância, se apresenta como alguém que trabalha com isso. É aquela pessoa que diz assim, e com clareza, ó, esse aqui é o meu serviço. Essas são as minhas leituras, são as leituras que eu tenho para oferecer, e esse é o valor dessas leituras. É assim, com segurança. Então, ele tem uma página, provavelmente, ele tem uma descrição clara de cada serviço, que pode, não pode, o que a pessoa vai receber, enfim. Tudo que para mim é o mínimo, né, na minha forma de ver. Tem sessão com nome, com propósito, já falei sobre isso aqui ao longo dessas aulas. Então, já o que vive no aperto é aquela pessoa que ainda fala: ah, eu tiro umas cartas às vezes, eu faço umas leituras aí quando dá. Então a insegurança aparece já na forma como a pessoa se comunica, já aparece na fala, na legenda, no preço que a pessoa cobra. E o cliente, ele percebe isso, porque quando você não se assume, você não transmite confiança. E confiança é o que faz a pessoa marcar. Lembra? Já falei sobre isso aqui nessas aulas. Uma pessoa, para marcar consulta com você, ela precisa de um arco que começa com. Ela precisa percorrer um arco que começa com. Ela precisa encontrar você, precisa conhecer você. É aí que tudo começa, porque se você não existe para ela, ela nunca vai marcar uma consulta com você, né? Então começa aí. Então você tem que se fazer conhecer. Conhecer você. Depois, no meio desse processo, ela vai começar a seguir você, ver as suas coisas, se informar mais sobre você, pesquisar sobre você e, eventualmente, pode ou não acontecer, mas ela precisa gostar de você. Gostar de você, ela precisa se identificar com aquilo que você fala, com o seu jeito, com a sua forma de falar, com a sua forma de interpretar, com as roupas que você usa, alguma coisa. E no final desse processo, e que se isso não acontecer, o resto também não vale de nada, é a pessoa precisa confiar em você. Então, a pessoa só vai marcar consulta com você se ela conhecer você, gostar de você, confiar em você. E confiar em você significa ela olhar para você e imaginar e pensar o seguinte: essa pessoa vai conseguir me ajudar. Eu confio nessa pessoa para falar dos meus problemas. Então, pessoal, confiança é o que faz a pessoa marcar com você em última análise. A diferença número 2 é quem ganha bem, tem estratégia, não está atirando para todos os lados, sabe o que está fazendo, sabe o que precisa fazer no dia a dia, né, para manter a máquina fluindo, a máquina funcionando, sabe, tem uma estratégia, sabe o que está fazendo. Quem vive no aperto aposta na sorte. Aí seja o que Deus quiser, salve-se quem puder. Deixa eu te contar um caso real. Teve um tarólogo, não é meu aluno, não foi meu aluno, nunca estudou comigo, mas ele dizia, ele fez uma mentoria comigo. Nunca foi meu aluno de tarô. Ele já trabalhava há algum tempo e ele dizia que ele divulgava o trabalho dele todos os dias, porque as pessoas ficam chateadas comigo, né? Não, eu falo para elas, não, você tem que se posicionar, você tem que divulgar seu trabalho. E aí a pessoa diz assim para mim, pô, né, você tá de brincadeira, né? Eu divulgo o meu trabalho todos os dias, só que quando a gente vai ver, né? Essa divulgação aí e foi o que aconteceu. Ele disse: não, Denis, eu divulgo o meu trabalho todos os dias, mas ninguém marca. E quando marca, é só gente pedindo desconto.
Pessoal, se tem gente pedindo desconto, provavelmente você já fez alguma coisa, que colocou esta palavra desconto, promoção no radar. E aí aí você fica marcado por aquilo. Então, é aquela coisa do posicionamento, como é que você quer ser visto. Talvez as pessoas vissem, né, dessa forma, essa pessoa é a pessoa que dá desconto. Então o que aconteceu? No segmento dele, eu consegui te transmitir alguma coisa, te dar algum conteúdo aqui para você começar a trabalhar e melhorar a sua situação. Deixa eu analisar o que você está divulgando aí, que você disse que divulga todo dia. Quando eu fui analisar a forma como ele estava divulgando, era só coisas assim: consulta aberta, valor promocional. Pessoal, nunca use esta frase. Nunca, em hipótese alguma. Se você usa, deixe de usar. Meu conselho para você: valor promocional. Nunca use este termo. Não faça isso. Tá bom? Não faça isso. Nunca use valor promocional. Últimas vagas. Era isso. Essa era a promoção, não é? Então, ou seja, o que é que tinha aí? Nada. Nada. Se você seguiu essas aulas todas até chegar nesta aqui em que nós estamos, você já entendeu que isto não é nada. Então, não, eu estou divulgando todos os dias. Nenhuma explicação do que fazia, né, do que ele fazia, nenhuma conexão com o público, nada, nada, nada. E, claro, aí eu pedi para ele mudar totalmente a estratégia. Não é mudar a estratégia, porque isso não é estratégia. Eu mandei para ele, eu falei para ele assumir uma nova estratégia, para ele mudar o foco dele. Eu sugeri, né, pessoal? Eu falo aqui, eu dou esses exemplos que eu vou lembrando. E eu falo, lógico, de um exemplo de um arco de acontecimentos que aconteceu com uma pessoa, né? Então, esse é o exemplo desta pessoa. Lógico que tiveram outras sugestões, outras coisas para melhorar, mas pegando o exemplo aqui que serve para esta aula que eu estou dando aqui, eu sugeri que ele criasse uma sessão com um nome forte, né? Explicar o que essa sessão resolvia e começar a gravar vídeos simples. Não ficar. Entenda que eu não falei para ele assim: ó, você vai criar essa sessão, aí você vai começar a divulgar essa sessão. Vai falar: olha, tem essa sessão aqui, custa tanto. Não, essa é a pior coisa que você pode fazer. Presta atenção. Eu falei para ele começar a fazer vídeos simples, só mostrando as cartas e respondendo perguntas reais. E mostrando um pouco do trabalho dele e até como seria esta sessão. 2 semanas depois, ele me falou o seguinte: Denis, eu fiz 7, 8, 10 atendimentos nessa semana e todas as pessoas disseram que foi por causa dos vídeos. Ou seja, pessoal, não é mágica. E eu não cheguei para ele, dei uma receitinha de bolo. Falei assim, ó, você vai criar uma consulta com uma sessão com um nome super enigmático, incrível, vai falar que é tanto, não sei o que, e vai chover na sua horta. Não, você tem que se mostrar. Você tem que mostrar do que você é capaz e os vídeos são a ferramenta mais rápida. Você pode fazer isso através de vídeo, através de imagens, texto, carrossel, esse tipo de coisa, mas o vídeo é o mais rápido. E vídeo é uma coisa que você pode fazer aparecendo ou não aparecendo, como eu já falei aqui ao longo dessas aulas. Ou seja, não é mágica. É posicionamento, é clareza, é presença. Presença. Você precisa colocar isso na sua cabeça de uma vez por todas. A terceira diferença entre o tarólogo que ganha bem e o tarólogo que vive no aperto é que quem ganha bem é constante. A pessoa está lá, constantemente trabalhando. E é engraçado, tem pessoas que até acham ruim, né? Acham mal essa coisa de ser constante. Então eu não vou parar, não vou parar. Não, você vai ser constante dentro das suas possibilidades. Para algumas pessoas, o ser constante é trabalhar a sua marca, a forma como você quer ser visto todos os dias. Para outras pessoas é de, sei lá, 3 vezes por semana ou uma vez por semana, mas é constante. Não é fazer uma coisa, desaparecer e aparecer. Quem vive no aperto aparece só quando precisa. Pessoa que ganha dinheiro é constante, quem vive no aperto vai aparecer só quando precisa. Então, o tarólogo que vive bem, ele entendeu que isso aqui é um negócio. Você quer viver de tarô? Viver de tarô é igual a ter um negócio de tarô. É a mesma coisa. É um negócio. A pessoa que ganha bem não é uma pessoa que some e desaparece. Ele não muda tudo
toda semana. Uma semana faz uma coisa, outra semana faz outra, né? As pessoas ficam assim, meu Deus, o que essa pessoa quer entregar? Ele tem um ritmo, ele tem uma estratégia. Bom, essa semana eu vou fazer isso, eu vou fazer uma publicação ali, vou gravar um story falando tal coisa, esse tipo de coisa. Então ele tem estratégia, ele tem presença. Quando eu falo presença, lógico, tem a ver com a forma como você se coloca, com a sua presença, mas presença mesmo no sentido de estar presente. A pessoa, ela vê uma publicação sua, depois ela vai começar a seguir você. Imagina que ela vai entrando, nossa, deixa eu ver o que aquele tarólogo publicou lá, porque eu adorei, mexeu mesmo comigo aquela leitura que ele fez. Aí a pessoa entra na sua página e não tem nada. Já, nossa, a pessoa já não publica há sei lá quanto tempo. Aí fica complicado, né? Até você ganhar esta pessoa é importante. Já quem vive no improviso e está no aperto, aparece só quando está sem cliente, né? É aquela pessoa que posta uma vez e espera ter 1.000 likes, né? Tudo na vida tem a ver com constância, até o número de likes. A pessoa começa a fazer postagens, ela vai ter muitos poucos likes. Só que na constância ela vai ganhando, aquilo vai ganhando um movimento. Depois 1.000 likes não é nada. Mil likes não é nada. Hoje eu gravo um vídeo, mesmo que eu fique 1, 2 semanas sem gravar, porque eu já criei um sistema que é o sistema que eu ensino na minha formação, mas mesmo se eu fique 1, 2 semanas sem gravar, eu coloco um vídeo hoje, amanhã, ou no mesmo dia, dependendo do tema, né? Porque eu sei quais são os temas que funcionam melhor, ele já está com 10.000 visualizações. Visualizações. Estou falando de like porque like não enche a barriga de ninguém. Visualização vai trazer comentários, vai trazer pessoas perguntando para você no direct quando que pode marcar, como é que faz consulta, que consultas que você dá, etc, etc, etc. Aí você desenrola lá nas mensagens com as pessoas. Então, a pessoa que está apertada, ela posta uma vez e ela quer ter 1.000 likes só com essa postagem, sendo que ela sumiu, né? Depois ela some por 2 semanas e depois ela volta desesperada. É isso, né? Estou dizendo que todas essas pessoas sejam assim, mas é isso. E o problema disso é que isso não constrói a tal da presença. Por isso que eu chamei a atenção por termo presença. Você precisa ter isso. Então, essa presença, a pessoa saber que ela está esperando, nossa, eu estou esperando o que o Denis vai colocar aí. Nossa, olha, ele colocou um story, eu vou lá ver. Às vezes eu coloco um story de palhaçada. Outro dia eu estava gravando umas coisas da minha sala, um arco-íris que apareceu lá na parede, e vida que segue. Então, é muito importante isso. Não pode ser de vez em quando, não pode ser uma coisa totalmente assim desgarrada, sem sentido, porque isso não constrói presença. Isso só desgasta. A diferença entre. A diferença não está no dom, né? Entre o que tem, o que vive de tarô, tem sucesso, e o que está no aperto. Não tem a ver com dom, não é um que tem dom melhor do que o outro, maior do que o outro. Não é aí a diferença. A diferença está na forma de agir. Está no quanto você está disposto a se assumir como profissional. Ok? Não adianta nada ter talento, fazer boas leituras, ter sensibilidade. As pessoas dizem muito isso. Ah, eu tenho muita sensibilidade, eu sinto as coisas e tal. Não adianta nada se você não se coloca no mundo com constância e com clareza, né? Mostrando exatamente aquilo que você quer mostrar para que as pessoas vejam você da forma que você quer que as pessoas te vejam. Então, cliente não aparece do nada. Confiança se constrói. Lembra da confiança? Último estágio. A pessoa precisa confiar em você. Então, confiança se constrói. Presença se constrói. Tudo bem, pessoal? E se você quer viver de tarô, mas viver de tarô de verdade, se sustentar, pagar o espaço onde você vive, enfim, você precisa parar de improvisar e começar a se posicionar como quem está pronto para ser encontrado. Porque é isso que separa quem vive de tarô de quem vive tentando e está apertado por causa disso. E se você ainda não descarregou o e-book sobre 10 sugestões sobre como trabalhar e viver de consultas de tarô, basta clicar no link da descrição e descarregar o seu e-book. Tudo bem, pessoal? E a gente se vê na próxima aula.